família! Mais um momento do Projeto CEA em Casa. Delivery Espírito. Nesse momento está passando aqui para vocês o número do telefone com o WhatsApp, com a mensagem para você passar, fazendo a sua encomenda de livros ou CD espírita aqui da nossa livraria. Faça a encomenda que vai ser levado diretamente na sua casa. Com vocês, Jandira Brívio, com o tema Lisbeth. Vamos iniciar o estudo de hoje no livro Céu e Inferno, na segunda parte do livro, onde temos alguns exemplos. Mas o livro, antes de começarmos propriamente dito nesse estudo, vamos falar um pouquinho do livro Céu e Inferno. Lá no início do livro é colocado por Kardec que Céu e Inferno ou Justiça Divina, segundo o Espiritismo. E essa obra ela é muito interessante porque ela tem um caráter científico do Espiritismo e avalia com a ciência da observação, né? É uma nova doutrina que enfrenta o problema das penas e recompensas futuras, à luz da história, estabelecendo comparações entre as idealizações do céu e do inferno, nas religiões anteriores, nas cristãs, revelando então as idealizações, né, dos dogmas cristãos. Então isso está lá no livro, bem na segunda página, é muito interessante a gente observar isso. No estudo de hoje, nós vamos tratar da segunda parte do livro Céu e Inferno, o capítulo 4, que são os espíritos sofredores. E um exemplo, um caso, que é o da Lisbeth. É uma mensagem trazida em Bordeaux, em 13 de fevereiro de 1862. Kardec pergunta: em que época viveste a este espírito? E esse espírito responde: há 150 anos na Prússia. É interessante essa resposta, né? Quem não já perdeu um ente querido e se indaga muitas das vezes, né? Que partiu para a pátria verdadeira, mas se indaga, né? Em que estado em que se encontra o meu ente querido, né? Será que ele já despertou para a vida espiritual? Será que se encontra em estado de perturbação ou não? Será que já se encontra com seu anjo da guarda, seu anjo protetor, né, seu espírito protetor? Será que está bem? São perguntas que são comuns, que todos nós fazemos, já que nosso ente querido não está ali fisicamente conosco. E é sobre isto que é o caso da Lisbeth que estudaremos hoje, né, que é trazido. Por isso que foi trazido esse estudo, para nós podermos avaliar. Então, vamos ver, muito interessante, que Kardec pergunta em que posição, né, como era esse espírito quando estava na Terra, quando estava encarnado, como era a sua vida. Perguntado, então, né? Então, a Lisbeth, ela vai fazer um relato da sua vida. Vamos, então, ler o relato da Lisbeth. Tive o nascimento de elevada condição. Possuía tudo o que os homens julgam a fonte da felicidade. Rica, tornei-me egoísta. Bela, fui vanidosa. Insensível, hipócrita. Nobre, era ambiciosa. Calquei ao meu poderio os que não rolavam aos pés e oprimia ainda mais os que sob eles se colocavam. Então ela fala um relato preciso da sua última estada no planeta Terra, né? Nessa pergunta de Kardec, né? Kardec pergunta há quanto tempo ela havia vivido na Terra, e ela fala, né? Ela responde há 150 anos na Prússia, e logo após Kardec pergunta: desde então não fizeste progresso algum como espírito? Quer dizer, se nós calcularmos em 1862,
ela viveu, né, no século XVIII, né, antes até no século XVI. Será que esse período todo, 150 anos, não houve evolução? Será que quando nós estamos na vida errante, nós não evoluímos? O que é vida errante? É a vida no mundo espiritual. Será que quando nós estivermos lá, nós não vamos evoluir? A evolução é só quando estamos na matéria? Também é uma grande pergunta. Por isso que Kardec fez essa pergunta. Na verdade, nós evoluímos na matéria e evoluímos também no mundo espiritual. Nesse momento, quando Kardec pergunta, ela vai se fazer uma reavaliação. Ela vai reavaliar a sua conduta, o seu pensamento. E nesse momento, ela responde, não. Ela pergunta, não fizeste progresso nenhum? Não. A matéria revoltava-se sempre. E tu não podes avaliar a influência que ela ainda exerce sobre mim, a despeito da separação do corpo. Passados 150 anos, a matéria ainda influencia a Lisbeth no mundo espiritual. Então, nesse momento, ela começa a fazer uma reavaliação. E ela continua. Sentia-se presa pelo orgulho. Então, ela avalia o orgulho há 150 anos, foi o que me levou ao estado em que eu estou hoje. E ela continua. O orgulho agrilhou-nos a bronzeas cadeias, cujos anéis mais e mais comprimem o mísero que lhe hipoteca o coração. Então, ela está no mundo espiritual e o orgulho ainda continua fazendo parte do seu cotidiano. E a sua maior dificuldade é a questão do orgulho. E ela continua. Dizem que isto pode ter um termo, mas onde e quando? Olha só a reflexão. Onde está a consciência da nossa irmã? Ela já se indaga onde e quando termina essa questão do orgulho. E ela continua. Há muito que eu procuro e só vejo sofrimento sempre, sempre, sempre. Isso é interessante nós observarmos, né? Quanto nós ainda temos que nos avaliar, né? Porque ao desencarnar, nós não fazemos a mudança. Eu sou orgulhoso, eu desencarno, eu não deixo de ser orgulhoso, eu continuo. Se eu não trabalhar o orgulho em mim, eu vou desaguar, vou para o outro lado, vou fazer o passamento, como está no livro Céu e Inferno, da mesma forma em que eu me encontrava aqui. O orgulho ainda, né, o Kardec pergunta no livro dos Espíritos, quais são os males da humanidade? E os Espíritos respondem, o orgulho e o egoísmo. Então, nesse capítulo, nessa questão da nossa irmã da Lisbeth, né, na realidade, ela não mudou. E não consegue se libertar dessa questão da matéria, né? Isso aí como exemplo dos viciados, né? Então, os viciados, né, sentem a falta do vício, né? Bebida, cigarro ou drogas, né? E ficam perturbados no mundo espiritual, sentindo fixo nessa necessidade que não existe. Não, a necessidade desses vícios do outro lado não tem, mas a necessidade, né, ainda apegados à questão da matéria, leva esses irmãos a ter essa necessidade. Outros ficam detidos na perturbação causada por quê? Pelos atos ou sentimentos. Sentimentos desequilibrados e atos desequilibrados também fazem que quando nós chegamos do outro lado da vida, nós fiquemos perturbados. Então, qual é o momento correto, né? Quando ocorre o despertar? Kardec teve essa preocupação nesse caso que nós estamos vendo hoje, que ele coloca, ele comenta, né, com a Lisbeth, né, nesse diálogo. Deus é muito bom para não condenar seus filhos apenas eternos. Né? Porque nós pensamos que Deus nos castiga eternamente. Mas, na realidade, Deus não nos castiga. Quem nos castiga somos nós mesmos. É a nossa consciência que nos leva ao castigo. Deus, ao contrário, né? Ele é misericordioso.
E Kardec continua: confiai na sua misericórdia. E como você veio hoje aqui? Ele faz com que a Lisbeth, ela só está vendo essa questão pessoal. Mas ele pergunta: como é que você veio aqui neste ambiente? Como é que você está? Por que você está aqui? Quem te trouxe? E ela começa na reflexão e ela reflete, ela para e pensa. Muito interessante isso, né? E aí ela diz: conduzida por um espírito que me acompanha muitas vezes. E Kardec faz uma nova pergunta para ela, né? Muito interessante. Desde quando ouvedes esse espírito? É importante essa pergunta, porque ela diz que o espírito a acompanha. Quando ouvir? Aí ele responde: não há muito tempo. Ela responde. Kardec pergunta ainda: desde quando tendes consciência das faltas que cometeste? Ela faz uma longa reflexão e diz: foi daí para cá que principei a vê-lo. Então, a partir do momento em que ela vê o seu espírito protetor, né? Então ela já está repensando, ela consegue, então, além de vê-lo, ela consegue ter consciência dos seus erros. Isso é afirmado por ela. E aí, Kardec vai explicar, né? Vai ter uma nota de Kardec nesse caso, que ele fala: apesar de Lisbeth, né, dizer que não tinha feito progresso algum, na situação que ela acontece penosa, e quando ela descreve o orgulho, isso já é um passo. Ela já melhorou, apesar dela achar que não. Porque compreender o mal já é alguma coisa, né? Então, é a coragem, né? Ela falta a coragem, o propósito para evitar, né, que advirão mais tarde. Então, sair da perturbação envolve reconhecer o grilhão que aprisiona, né? No caso da Lisbeth, o orgulho. E Kardec continua: compreendeis agora a relação existente entre o arrependimento e o auxílio prestado por vosso protetor? Tomai, pois, origem desse apoio e o amor de Deus, cujo fim será o perdão, a misericórdia infinita. Então, Kardec faz com que ela compare, compreendendo a existência do arrependimento, porque ela não tem noção, e o auxílio desse amigo espiritual, né? E aí ela responde: como desejais que fosse assim. Nós percebemos que ela está em estado de perturbação, que ela ainda não consegue compreender, né? Então, lá no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 10, no item 10, nossa querida irmã Joana de Ângeles, né, nos ensina: toda e qualquer aflição é o processo de cobrança que chega ao Tribunal da Consciência impondo reparação, né? Quem quiser saber mais, leia esse capítulo 10, item 10. E é interessante que o arrependimento, lá numa nota também de Kardec, nesse caso da Lisbeth, ele é inútil se ele não for produzido, quando apenas produzido pelo sofrimento. O arrependimento tem por base a mágoa de haver ofendido a Deus, importa no desejo ardente de uma reparação. Então, se não tiver uma reparação, se tiver só o arrependimento, de nada vale. Há necessidade de ter o arrependimento sincero e a reparação. Mas não só isso, a reparação, né? Que o arrependimento, ele vai acarretar a libertação do espírito. E a libertação do espírito só vem com a reparação, né? Nós nos condenamos, né? Nós é que trazemos a questão da culpa. Não adianta dizer minha culpa. Adianta sim, é minha culpa, mas eu vou reparar a lei divina, pela lei divina, né? Então, no caso da nossa irmã, ela está cansada do orgulho, do egoísmo, né? Então, ela está se percebendo o distanciamento do amor de Deus, né? E das leis naturais. Onde estão as leis naturais? Impressa na nossa consciência. Então, Então, se estabelece o arrependimento, o desejo de mudar,
de recomeçar de novo para poder transformar-se. É um passo de cada vez, né? São pontes que nós criamos para nos melhorar, né? Não basta estacionar só no arrependimento. O desejo de mudar e não fazer nada também não adianta. Temos que continuar na caminhada, recomeçar de novo, né? E transformar-se, né? Na questão 990 do Livro dos Espíritos, Kardec pergunta aos espíritos o seguinte: o arrependimento se verifica no estado corpóreo ou no espiritual? E os espíritos respondem: no estado espiritual, mas também pode se verificar no estado corpóreo, quando bem compreenderes a distinção entre o bem e o mal. Então, acontece no espiritual, mas também acontece no mundo físico, né? Então, esse despertar, a tomada da consciência sobre si mesmo, a determinação, a aceitação do ser criado para ser perfeito, para atingir a perfeição, é a meta, a alavanca que vai nos impulsionar, independente de estarmos aqui na Terra ou no mundo espiritual, usando a roupagem de carne ou não, né? Tudo isso vai nos levar a essa questão de por que nós seremos felizes. O arrependimento, puro e simples, ele tem que se acompanhar de uma ação reparadora, né? Não é o perdão de Deus, mas de nós mesmos. Nós temos que praticar o auto-perdão, que se nós não nos perdoarmos, teremos muita dificuldade, né? Então, vamos ter consciência do arrependimento, é o início do processo, né? O pior erro é congelar-nos, né, mentalmente. Esse caso da Lisbeth vem nos falar justamente quanto tempo a nossa irmã está congelada porque ela não faz a questão, agora que ela iniciou o processo de arrependimento, a questão da reparação, né? Então, vamos ter atitudes mais cuidadosas, vamos refletir mais, vamos ter atitudes menos agressivas, vamos ser menos negligentes, vamos olhar para dentro de nós, né? A nossa irmã iniciou esse processo no mundo espiritual, mas nós estamos aqui encarnados. Mesmo nossos irmãos desencarnados, vamos iniciar o processo de olhar-se para dentro de si, para verificar onde que eu estou com dificuldade, onde eu estou com problema, qual é o meu problema, né? Qual é realmente a necessidade que eu preciso dentro de mim. O caso da Lisbeth, ela vem levantar questões muito interessantes, porque nós ainda somos espíritos imperfeitos, né? E temos uma reflexão muito interessante do nosso querido André Luiz, que ele vai nos reportar a surpresa, né? Em face das consequências nas lides humanas, né? E ele, fazendo as revelações dele próprio, né? No mundo físico, dentro do mundo espiritual, ele faz a seguinte reflexão e para encerrar o nosso estudo de hoje, e nós vamos ter atento essa questão, né, lá no nosso lar, muito interessante do nosso querido André Luiz, essa reflexão. Ó amigos da terra, quantos de vós podereis evitar o caminho da amargura com preparo dos campos interiores do coração? Acendei vossas luzes antes de atravessar a grande sombra. Buscai a verdade antes que a verdade vos surpreenda. Suai agora para não chorardes depois. Vamos refletir, vamos repensar quais atitudes que eu tenho junto aos meus familiares, no trânsito, aonde eu estiver, no trabalho, aonde estiver. Quais são as minhas atitudes e sentimentos para que possamos assim crescer cada vez mais e evoluir dentro das leis divinas.